Meus amados, abra vossas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 13 até o 16. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Todos juntos, 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Reclina a sua cabeça. Olhe um pouquinho agora ao Senhor primeiro, diante de você. Peça ao Senhor que derrame sobre você a tua unção, a unção do Pai Todo-Poderoso, a unção que vai realmente trazer para você o entendimento, a sabedoria, a presença do Deus Altíssimo na sua vida. Peça a Ele que possa falar com você essa noite através da sua palavra. Ore isso e se coloque inteiramente à disposição dele. Santo, santo, santo Deus. Nós estamos todos aqui, meu Deus, teu povo, reunido, separando, ó Deus, esse tempo, que é o tempo para o Senhor. Nós já louvamos, nós já oramos, nós já entregamos nossos dízimos, ofertas em gratidão ao Senhor. Nós já colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Mas agora, Pai, que a tua palavra foi lida, nós queremos, Deus, receber do Senhor essa palavra que vem do centro do seu coração, penetrando em nosso coração, nossa mente. Transforma o nosso pensar e o nosso sentir agora, meu Deus, em que fiquemos totalmente compenetrados, prontos para que sejamos alimentados pelo teu maná maravilhoso que é a tua palavra. Encha-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Prepare esse teu servo, meu Deus, incapaz, mas que na tua presença e com a tua força, com o teu Espírito, nós estaremos realmente, ó Pai, entrando nas regiões celestes para compreender e entender a tua soberana, maravilhosa e inigualável vontade. Haja agora em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um possa estar completamente compenetrado no Senhor. E que nenhuma obra das trevas, nenhum espírito maligno tenha autoridade para desviar a atenção de nenhum de nós nesta noite. E que possamos, na liberdade do Espírito do Senhor, sorver, aproveitar, viver essa palavra. Que possamos, ao sair daqui, viver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós estamos vivendo esses domingos um tema muito especial, que é o tema da multiplicação. Nós estamos vivendo esses domingos um novo tema para este ano, que é da multiplicação. Bom, senão o Renato aí, né, o Guilherme, né, o Oliver que estão nos visitando, e a Kézia que estão nos visitando, vão dizer que essa igreja é muito desanimada, porque não responde com entusiasmo, mas eu sei que vocês estão muito entusiasmados, porque nós estamos vivendo o ano da multiplicação. Amém, meus irmãos? Isso é profético na nossa vida. Deus está profetizando, Deus está movimentando céus e terra para que isso aconteça, porque nós somos seu povo, instrumento na sua mão, para que vidas sejam curadas, libertas e salvas. E esses domingos nós estamos trabalhando esses assuntos. O primeiro que nós estudamos dentro desse processo foi trabalhar
amor. O amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor que Jesus desprendeu por nós, para que todos nós fôssemos salvos. Estamos aqui pela graça de Jesus, pelo poder imensurável do amor de Jesus. Então nós vimos sobre o amor. A multiplicação não acontece se não for por amor. Vimos isso. Nós vimos também no ano passado que nós somos chamados, escolhidos, separados para ser um povo que adora Deus. Sem adoração é impossível haver multiplicação. Mas lembrando aos que estão aqui pela primeira vez, que multiplicação não é somente, então somente gente. Não, nós falamos de multiplicação é aumentar consideravelmente na sua vida o amor, aumentar consideravelmente, multiplicando mesmo a fraternidade, aumentar, multiplicando-se na sua vida a parte de Cristo, que excede todo entendimento, multiplicar o entendimento que você tem da palavra de Deus, multiplicar a comunhão que você tem que ter com o Senhor, multiplicar o seu tempo de oração e de adoração a Deus, multiplicar o seu serviço a Deus voltado para o próximo, e multiplicar também a vida que nós temos no Senhor para com outras vidas, e multiplicar o nosso tempo para que vidas venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é multiplicar pessoas. Enfim, nós estamos trabalhando esses tempos agora, este ano, esse semestre, para que haja a multiplicação do povo de Deus e a multiplicação das bênçãos de Deus na vida de cada um. Amém? Amém. E dentro desse contexto, nós hoje estaremos falando sobre santificação. E para nós iniciarmos, eu quero que nós assistamos agora no vídeo. Apaga as luzes todas, por favor, para que o vídeo tenha bem. E põe um somzinho bem interessante. Por favor. Chegou o tempo, eu sei que Deus irá usar profetas verdadeiros como Daniel, que honram o chamado como Samuel. O amor de muita gente já se esfriou, a iniquidade a muitos se multiplicou. Amantes de si mesmos é o que mais se vê, mas Deus não vai deixar jamais se estabelecer. É hora da igreja se manifestar, lutar contra o pecado e denunciar aqueles que distorcem o que a Bíblia diz, que tentam infiltrar na igreja os seus artes. É tempo de viver em santificação, de se entregar a Deus de todo o coração.
exaltação do mundo. Amém, aleluias. Santidade, meu irmão. É tempo de você vestir esse manto de santidade. É tempo de você olhar para o mundo e renegar o mundo, não com palavras vãs, mas com vida. É tempo de vivermos um tempo de multiplicação de santidade. Há que haver na minha vida, na sua vida, realmente essa preocupação, essa determinação de viver uma vida realmente santa diante de Deus e diante dos homens. Mas o que é realmente a definição de santo? No nosso dicionário diz que é algo sagrado, consagrado, pertencente ao divino, tanto no que diz respeito ao divino e ao que lhe é, ao que lhe pertence. Santo é algo realmente sagrado, separado. E nas escrituras, particularmente, santificação é o estado de santo. É o estado de santo, é o separado. Deus separa pessoas do seu povo para serem santos. Santo não é a tradução literal da pessoa certinha. Santo, nas escrituras, é a pessoa que é separado. Separado para adorar a Deus. Separado para amar ao Senhor. Separado para amar o próximo. Separado para honrar o Senhor com a sua vida, que é a santificação. Cada pessoa que conhecer você, não importa aonde você esteja, é preciso que ela veja Jesus Cristo em você. Cada atitude, cada ação, cada palavra que sai dos nossos lábios, cada procedimento que nós tivermos, precisa projetar Jesus Cristo. Isso é santificação. Mas a santificação ela é composta de duas maneiras. A primeira maneira da santificação, que nós chamamos de posicional. O que é isso? É a posição em Cristo. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento você tornou-se santo. O fato de você ser filho de Deus por Jesus e através de Jesus, pelo sangue derramado de Jesus na cruz, ao você tomar isso para si, você se tornou filho e filha do Altíssimo. E nesse momento, esse ponto, você se transformou num santo e numa santa. Você é santo porque Jesus Cristo te salvou. E você será santo por toda esta vida e por toda a eternidade, separado para Deus. Essa é a posição, quando se fala em santidade, é a posição que nós chamamos de tomada, que foi da decisão de se tornar filho e filho de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo te colocar a maravilhosa condição de filho e filha de Deus. Isso foi pontual. A outra condição de santificação, que nós chamamos de prática progressiva. O que é a prática progressiva? É a santificação do ponto em que você foi aceito por Jesus, pelo Pai, através do sangue de Jesus. Dali para frente, você tem todo um processo de progresso na santificação, de evolução, de desenvolvimento. Paulo fala isso com muita propriedade, que nós precisamos continuar vivendo essa santificação. E o que é essa santificação? É o modus operandi da vida. Como que nós vamos viver? O versículo 15 fala isso claramente para nós. Olha lá comigo, versículo 15 nós lemos: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento, todo o nosso proceder, toda a nossa forma de ser e agir precisa estar sintonizado com esta palavra. Isso Deus requer de cada um de nós. Esse vídeo que nós assistimos, ele fala com muita propriedade que muitas pessoas que naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não estarão nos arraiais celestes. Por quê? Porque não viveu essa santidade. Não que nós percamos a nossa salvação, e que pode ser uma vez santo, Deus não nos permitirá que nenhum de nós sejamos lançados no inferno. Mas a vida de santidade é uma vida que tem que estar atrelada no nosso proceder, no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir. E o que é essa santidade, querido? Por que Deus ordena que sejamos santos? Olhem o versículo 16: sede santos porque eu sou santo. Não é uma opção, não é uma variável, é uma determinação, é uma colocação de Deus como um fator de ordem. Nós não temos que optar se seremos santos ou não seremos santos na nossa vida progressa. Nós precisamos compreender
que é o nosso agir, o nosso viver, precisa ser coadunado com a vontade de Deus, que é a palavra do Senhor. Nós temos que ser santos. Nós não podemos ser santos, nós temos que ser santos. Isso é algo que Deus determina para a minha vida e para a tua vida. E todo o resultado da nossa existência estará sujeito a essa nossa atitude de queremos ser santos ou não queremos ser santos. Quando nós fomos salvos, foi uma ação exclusiva do Pai Celestial, enviando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por tua vida. Mas essa santificação, que ela é chamada de progressiva, ela é algo que você tem que decidir. Evidentemente que você não vai fazer isso sozinho. Evidentemente que nenhum de nós conseguirá fazer isso sozinho. Nós vamos ver isso na sequência. Mas tem que haver uma decisão sua. É o que nós chamamos de decisão. Qual decisão você tomará diante das circunstâncias que chegam na sua frente? Qual decisão? Isso nós temos que verificar e pensar, refletir e decidir. Então, por que Deus ordena que sejamos santos? Primeiro, porque Ele é santo. Também porque Deus, sendo santo, não tem comunhão com rebeldia e o pecado. Preste atenção nisso. O pecado é toda a atitude que nós tomamos que conflita com a vontade de Deus. Pecado é toda a ação, seja ela planejada, sentida, vivida ou executada. A ação do pecado é algo que nós tomamos deliberadamente de vontade de fazer o que não convém na palavra do Senhor. Isso é pecado. E por isso que não existe pecadinho, pecado e pecadão. É tudo aquilo que conflita com a vontade de Deus. E quando todas as vezes que nós pecamos ou entramos em estado de pecado, o que é entrar em estado de pecado? Você começa a vislumbrar no pensamento a possibilidade de pecar. Você começa a sentir o desejo de pecar. E você acaba culminando com aquele ato que agride a presença do Espírito Santo dentro de você. E esse momento do pecado gera várias consequências que nós vamos ver na sequência. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Porque Ele não convive com essa questão de rebeldia dos seus filhos em pecado. Segundo lugar, ou terceiro lugar, porque Ele te quer para Ele. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Mas se o pecado, se a rebeldia impede dessa comunhão, obviamente então você tem que repensar os atos e atitudes, porque você se afasta de Deus. Todas as vezes que nós entramos em pecado, cometemos pecado, nós nos afastamos do nosso Criador. Ele não se afasta da gente, mas nós nos afastamos dele. E todas as vezes que nós nos afastamos dele, nós ficamos à mercê de uma série de circunstâncias que nós vamos ver na sequência. Por que Deus quer que nós sejamos santos? Porque Ele quer realmente ter uma comunhão com você. Ele quer estar com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer falar com você, Ele quer sussurrar ao seu ouvido, Ele quer te orientar, Ele quer te proteger, Ele quer estar com você em todas as situações da sua vida, sejam elas boas ou não. Qualquer situação que você tem que passar no seu trabalho, Deus quer estar comungando com você daquela atitude. Qualquer situação que você está no trânsito, Deus quer estar com você. Qualquer situação que você está na sua casa, com a sua família, Deus quer estar com você. A maior alegria de Deus é poder estar com você todo o tempo que você tem para a tua vida. Agora, a situação que complica é que quando nós cedemos à tentação, cedemos à nossa natureza, cedemos às questões que nos separam de Deus, nós entramos em pecado. E nesse momento nós ficamos à mercê, não mais dessa proteção maravilhosa de Deus, mas à mercê do que as trevas podem fazer na nossa vida. Meus irmãos, Satanás, ele age no mundo, ele está no mundo, ele ainda não foi recolhido, ele está no mundo. E uma das atribuições que ele tem mais forte na terra não é perturbar aqueles que já são dele, mas a interagir e agir nos filhos de Deus. Porque naqueles que já são dele, pouca diferença faz. Mas todas as vezes que um de nós, e nós vamos ver isso na sequência, entramos em pecado, nós estamos manchando a presença de Deus e Jesus que está em nós. Nós geramos uma ação que vai denegrir a imagem desse maravilhoso Deus que está em você. Por isso que nós temos que cuidar muito de saber o que somos, o que fazemos, o que falamos, o que sentimos e o que pensamos. Porque quando nós entramos em processo de pecado, nós maculamos a presença de Jesus Cristo que está dentro de você através do seu Espírito. Por que Jesus quer que nós sejamos santos? Porque Ele quer te abençoar. Ele quer realmente traduzir na sua vida bênçãos sem limites. Mas as bênçãos de Deus,
elas são obstaculadas, presta atenção nisso, quando nós caímos em tentação, quando nós caímos no pecado. As bênçãos de Deus deixam de ser profícuas, deixam de ser grandes na sua vida, quando você começa a entrar num procedimento de pecado. Por isso que santidade é um negócio muito sério. Viver em santidade não é viver com a aureolinha na cabeça, como determinada igreja coloca as pessoas. Viver santo, ser santo é um modo de vida. Ser santo é uma maneira de viver. Como é que nós podemos fazer isso? Lá em 1 Tessalonicenses 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. E prostituição aqui não tem a ver com ato sexual. Prostituição aqui é rebeldia contra Deus, rebeldia contra a vontade de Deus. Então como é que ele está colocando aqui? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que você se santifique, Deus quer que você cresça na presença dele, Deus quer que você conheça essa palavra, que você se fortaleça, para que ele possa te abençoar, para que ele possa continuar derramando sobre a tua vida bênçãos sem limite. Lá em Romanos 6:2 diz assim também: como viveremos no pecado, nós que para ele morremos. Jesus, quando morreu na cruz, ele carregou sobre ele todas as consequências do que poderia estar na sua vida por causa do pecado. Mas então como é que eu faço? Eu faço olhando para Jesus. Eu olho para Jesus, cravado na cruz. Eu estou perfeitamente habilitado para não pecar. Mas então por que peco? Porque entra uma conjunção de fatores na minha vida e na sua vida. Quais são? Nós olhamos para esse mundo, e esse mundo passa a exercer influência em nossa vida, quando nós deveríamos estar entrando e gerando influência no mundo. Quando Satanás começa a colocar em nós, para nós, questões que nos levem a cair em pecado. Por quê? Porque o diabo sabe exatamente aonde está a tua fragilidade e a minha fragilidade. Por isso que nós temos que cuidar muito para crer que Jesus Cristo, estando em nós, vai gerar na tua vida e na minha vida força suficiente para que nós possamos continuar evoluindo no processo de santificação. Tanto o pecado como a prática do pecado não é mais normal na vida de um crente. O apóstolo João fala isso muito também para o pecado na sua carta, que diz: não pequeis, não pequeis. Mas se você pecar, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas ele diz: não pequeis. Porque se ele diz não pecar, é porque nós podemos perfeitamente viver uma vida aqui na terra sem pecar, sem estar pecando, sem estar agredindo a imagem de Jesus Cristo que está em você, que está dentro de você. O pecado, ele é uma das armas potentes para te destruir. O pecado, ele está ligado com a natureza humana. Todavia, aqui diz que ele já foi crucificado com Jesus Cristo na cruz. O crente luta contra o pecado em sua vida. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, esta é uma luta que nós vamos ter até os últimos minutos da nossa vida. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós estaremos vivendo, lutando contra essa questão do pecado, lutando contra a situação de vencer o pecado na nossa vida. Quais são as causas mais comuns de nós cairmos em pecado? Quais as causas que levam você a cair em pecado, que me leva a cair em pecado? Primeiramente, falta de comunhão e intimidade com Deus. Eu quero que você saiba que ao pecar, vou repetir isso, vou lembrar mais uma vez, ao você pecar, imediatamente desencadeia duas coisas. O diabo não tem poder sobre os filhos de Deus. Ele não tem poder para tocar na tua vida. Ele não tem poder para ingerir na sua vida, interferir na sua vida. Mas no momento que nós entramos em pecado, você abre um flanco na sua vida para que você possa ser sucateado, socado, destruído, amarrado por Satanás e levado a uma condição de derrota. Satanás sabe que se você entrar em pecado, ele sai vitorioso sobre a tua vida. E uma das coisas que ele mais quer é realmente gerar na sua vida sofrimento, dor e intranquilidade. Ele veio para mentir, ele veio para destruir, ele veio para matar. Mas ele não pode fazer isso na sua vida se você estiver em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Quando você está vivendo em comunhão e intimidade com Deus, ele não nem chega perto, porque o crente que está em comunhão com Deus, o crente que está vivendo uma vida de oração com Deus, esse crente, ele põe para correr o diabo. Ele põe para correr. Agora, aquele crente que vive pecando,
pede perdão, resolve. Pecando, pede perdão, resolve. Ele está sempre gerando um flanco na sua vida. E a cada momento que ele peca, que você peca, nesse momento você fica fragilizado diante do poder das trevas. É evidente que nós temos que fazer o quê? Todas as vezes que você perceber que pecou, peça perdão imediatamente, porque ao pedir perdão, você recompõe, reconstitui aquela situação que é a proteção de Deus na sua vida. O que a Bíblia diz? Dentro de nós está o Espírito Santo de Deus, ao teu redor está os anjos celestiais, e toda a corja de demônios está ao teu redor. Mas ele não, como eu disse, ele não pode tocar em você. Mas infelizmente nós mesmos somos aqueles que abrimos as portas para ele interferir na vida, causar dano, causar divisão, causar discórdia, causar dissensão, causar amargura, causar dor para a nossa existência. Quais outras causas que geram pecado no crente? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Falta de conhecimento. Quando você conhece a palavra de Deus, essa palavra fortalece a sua vida. Essa palavra te dá condições para você realmente continuar lutando aqui na terra o bom combate da fé. Mas sem conhecer a palavra fica difícil, porque a ausência da palavra de Deus nos fragiliza. Pode perceber na tua vida, quando você começa por questões justificáveis ou não, ficar sem ter tempo para ter intimidade com Deus, sem ter tempo para orar, sem ter tempo para adorar, sem ter tempo para conhecer a palavra, conhecer o que Deus tem para você, você realmente começa a perceber e fica frágil diante das tentações. Então, meus queridos, quais as causas do pecado por um crente? Falta de vigilância da sua natureza carnal. Falta de vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. É inteiramente necessário que você compreenda que você tem que vigiar a sua natureza. Eu sempre tenho dito aqui: o maior inimigo que eu tenho não é Satanás. O maior inimigo que eu tenho chama-se Anísio Romani. A minha natureza é uma natureza propensa ao mal. Mas quando eu estou orando, quando eu estou buscando o Senhor, quando eu estou vigiando, então essa natureza não se sobrepõe à natureza nova que Cristo colocou dentro de mim, que é a natureza do próprio Jesus. Quando eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Vencedor do quê? Da minha própria natureza. A sua natureza, quando você está em comunhão com Deus, quando você está vivendo com Cristo, você realmente domina. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Ou seja, há uma luta incessante aí. E você somente se considerará um vencedor quando você compreender que é através dessa vigilância em oração, em jejum, com a palavra de Deus, estando em contato com o Espírito Santo que está habitando em você, você orando, você buscando a presença de Deus, então você não se terá sujeito à sua própria natureza. E a própria natureza faz o quê, irmãos? Ela rouba exatamente a santidade. É no pensamento. Não precisa ser nem atitudes explícitas, é no pensamento. A Bíblia nos ensina que no pensamento nós pecamos, nos perdemos, falamos o que não queríamos falar, agimos como não queria agir. Em casa somos assim. A esposa fala para o marido que não deveria falar, o marido fala para a esposa que não deveria falar, age como não deveria agir. Por que agiu assim? Isso já foi produzido nos seus pensamentos. E onde está isso? Na sua natureza. A santificação, o progresso da santificação está diretamente ligado com o domínio dessa sua natureza. E é por isso que é próprio e é importante você orar pedindo a Deus que te dê domínio próprio. Domínio próprio. Que você possa dominar essa natureza. E quando você não domina isso, você fica sujeito a ela e ela vai te levar inevitavelmente a problemas. Inevitavelmente. E alguns problemas podem ter solução e outros nem sempre têm solução. Nem sempre. Por exemplo, um homem acaba caindo na tentação, seja do adultério, quando casado, seja solteiro, na fornicação. E quando ele entra nessa, isso não é incomum, quando ele entra nessa, pode ter consequências que não tem volta. Por exemplo, engravida uma moça, engravida uma mulher. Vai ter que conviver com esse pecado o resto da sua vida. Ele pode pedir perdão a Deus? Pode. Vai ser perdão? Vai. Talvez ele faça isso como adultério. Pode ser que ele peça perdão para a esposa. Vai ser perdoado? Pode ser que sim. A esposa o perdoa. Mas vai ter que conviver com as consequências disso o resto da sua vida.
o resto da sua vida. E assim tem tantas outras coisas que acabam tendo consequência na nossa vida. O pecado, meus irmãos, guardem bem isso. O pecado gera naturalmente em nós uma necessidade de perdão. E precisamos pedir perdão. Deus perdoa? Perdoa. Mas necessariamente não te livrará da consequência. Portanto, a santidade, o processo de santidade na nossa vida é algo que deve acontecer conosco sempre. Quais as consequências do pecado no crente? As consequências, a primeira, eu já disse e repito, você vai virar saco de pancada de Satanás. Sabe aquele saco de pancada que o pugilista usa para poder treinar? Você vai virar isso. Você vira um saco de pancada de Satanás. Fuja disso. Saia dessa. Porque isso não vai te trazer lucro nenhum, vantagem nenhuma, muito pelo contrário, só vai gerar sofrimento na tua vida. Você vai perder a paz e vai viver sob a égide da culpa. O que o salmista disse quando ele estava com a culpa no coração? Ele disse que os seus ossos se envelheceram e ele perdeu a alegria da salvação. E a pior coisa que pode acontecer com um crente é perder a alegria da salvação. O que é a alegria da salvação, queridos? Não é que você perde a salvação, mas você perde os benefícios da salvação. Você perde os benefícios maravilhosos da presença de Deus. Você perde os benefícios maravilhosos da orientação do Espírito na sua vida. E todo aquele que vive sem essa alegria é um infeliz mesmo, terrivelmente infeliz. E o que é pior, ele é infeliz e faz as pessoas ao seu redor infelizes. Por isso a alegria da salvação é algo tremendo que você deve manter sob todo custo. E por fim, aquele que realmente entra em pecado, ele entra em derrota, ele fica enfermo da alma. A enfermidade da alma já é enfermidade do corpo. Ele fica uma vida enferma. Ele vai viver uma vida, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Ele será alguém vivo vivendo como morto, se é que é possível, mas é. Por isso, nós precisamos compreender isso. Qual é a vontade de Deus? Por que Deus quer que você viva em santidade? Porque Ele sabe que você vivendo em santidade, você viverá feliz. E o que é viver em santidade? Como é que eu posso viver em santidade? Como é que eu faço viver em santidade? Em primeiro lugar, decida viver na contramão do mundo. Decida viver na contramão do mundo. O Senhor Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos como um navio que está no meio do mar, está no meio das águas, mas as águas não estão dentro dele. E por isso ele continua navegando. A sua vida é assim. Você está no meio do mundo, mas o mundo não pode estar dentro de você. Porque se o mundo entrar dentro de você, você vai naufragar como naufragaria o navio. Como é que eu vivo isso? Decida viver em santidade. Decida. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Decida. Decida o que pensar. Decida o que pensar. Quando você começar a perceber que aqueles pensamentos que vai te levar ao pecado, vai te levar a pecar, decida não pensar aquilo. Essa propriedade é a propriedade que nos diferencia de todas as demais criaturas na face da terra. Nenhum outro animal tem essa propriedade de decidir não pensar, decidir não sentir. Você tem que decidir. A primeira coisa é decidir. Eu quero me santificar, eu quero crescer no Senhor, eu quero crescer. Segunda decisão que você tem que tomar: viva em união permanente com Deus. 1 Pedro 2,21. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olhe para Jesus e queira imitá-lo. Aprenda com Ele. Aprenda com as pessoas que estão ao seu redor, que estão tentando viver em santidade. Você observará, você saberá. Aprenda. Não pense que isso acontecerá automaticamente. Você tem que decidir viver assim e tem que decidir seguir a Cristo. É uma decisão. Se você não tomar essa decisão, não pense que você ficará mais são. Não pense que você vencerá as tentações. Não pense que você mudará o seu estilo de vida. Não pense que você mudará a sua forma de agir. Não pense que isso vai acontecer naturalmente. Muito pelo contrário. Porque quando você não decidir isso, automaticamente você está decidindo por uma vida não sã. Porque não tem meio termo. Não existe meio são. Não existe vida meia sã. Ou você
está no processo dinâmico da santificação, ou você está no processo dinâmico de entrar em pecado. Não tem meio termo. A tua vida, a minha vida, é uma vida colocada diante de Deus assim: ou você cresce com Cristo, ou você decresce sem Cristo. Decida. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Decida. Decida por Cristo. Decida pelos padrões de Jesus. Decida pela vontade do teu Pai Celestial. Decida. Por isso, o texto que nós estamos lendo aqui hoje diz com clareza: pelo contrário, segundo aquele que é santo, que vos chamou, tornai-vos santos. Tornai-vos. É uma decisão que você tem que tomar. Mas basta a decisão? Não basta. Não basta. Por que não basta? Porque você tem que viver na dependência de Deus. Na dependência de Deus. João 15:5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, santificação. Porque sem mim nada podeis fazer. Então você tem que decidir. Mas sem Jesus você não vai para lugar nenhum. Sem o Espírito Santo com você não vai para lugar nenhum. Por isso que quando se fala de salvação, é uma coisa maravilhosa de se entender. Em primeiro lugar, nós vamos entender. Olhe para mim, deixa o menino para lá. Deixa o menino para lá, olhe para mim. Não se distraia com ele. Em primeiro lugar, o que nós temos? A santidade não é um processo passivo, mas é um processo passivo. Que é isso, pastor? Que contradição é essa? É passivo porque você não faz nada para se tornar santo. Deus te dá isso inteiramente de graça. É passivo. Mas ela não é passiva por quê? Porque você tem que decidir ser santo. Você tem que decidir. E a maravilha de Deus é essa: que Ele poderia simplesmente nos tornar santo como nos torna, e a partir daí nós seríamos robotizados, não pecaríamos mais, não teríamos nenhuma chance de pecar. Isso só vai acontecer, queridos, quando Ele voltar ou quando Ele te chamar. Aí não cairemos mais no pecado, seremos transformados como Ele foi, teremos um corpo incorruptível, ou seja, nenhuma possibilidade de erro e de pecar, e viveremos eternamente com Ele. Mas enquanto aqui na terra, nenhum ser humano se torna santo pela vontade própria, porque somente será santo a partir do momento que for tocado pelo Senhor Jesus, escolhido pelo Pai. Uma vez escolhido, escolhido sempre. Mas é este escolhido, se não decidir ser santo, ter uma vida de progresso em santidade, é um santo, todavia vivendo não em santidade. Eu gosto de um exemplo que eu vou te usar. Imagina que lá no meu shopping eu vou sortear um Mercedes-Benz, último tipo. Desses shopping, desses carros assim que realmente só na revista, mas vai ser sorteado. Você vai lá comprar, portanto isso não é azar, não é nada, você está comprando. Alguém, alguma coisa lá no shopping, você ganhou um cupom e você é sorteado com esse carro. É teu. E sabe como é que nós temos que entregar o carro? Quando nós sorteamos, passado no seu nome, sem despesa nenhuma, prontinho para você sair com ele, completamente sem despesa. É assim que é. Então você ganhou um Mercedes, último tipo, totalmente equipado. Daquele assim que você chega perto e ele abre a porta e te reconhece e abre a porta. Você entra dentro e ele fala: boa tarde, senhor ministro, tudo bem? Aí você vai ligar e já ligou. Já ligou. E ele sabe exatamente qual é a temperatura do ar-condicionado para você. Já liga a temperatura no ponto que você quer. Uma para você e outra para a tua esposa na menopausa, ela tem que ter uma temperatura toda própria. Aí já liga para ela uma temperatura e outra para você. Outra para você. A criança está lá atrás, tem outra temperatura. Uma televisão para as crianças assistir programas ali só evangelho, para não criar nenhum trauma para a criança. Na frente você tem ali o Jornal Nacional. Enfim, é aquela atmosfera maravilhosa que você ganhou. Aí você leva para casa, põe na garagem. Aí você vai sair, você olha para o tempo e fala: ah, não vou não, vai cair mais coisa de pedra, vou de ônibus.
larga o carro lá, porque vai cair uma chuva de pedra. Vai de ônibus. Aí no outro dia você vai sair, olha para a garagem, o carro está lá brilhando. Você vai entrar, calor, calor. Você já sabe que ar-condicionado vai estar lá dentro. Mas aí você olha para fora e fala, ai, será que nesse flanelinho me risco o carro? Vai que me risco o carro. E eu não vou sair. Larga na garagem e pega o busão. E vai de novo. No outro dia, você vai entrar no carro. E aí você começa a perceber que a hora que vai sair, tem aquele vizinho que está com aquela criança meio suja, que vai pedir carona, você olha e vai no vai sujar todo o carro, larga na garagem e vai no busão. E assim vai passando o tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e você não tira o carro da garagem. É teu ou não é teu? É. Você aproveitou? Não. Usufruiu? Não. Quando Jesus te deu a salvação, Ele te deu um pacote completo, pacote pronto. É para você viver muito feliz. É para você viver com o que há de melhor nos céus. Pensa o que há de melhor no céu. O que tem de melhor nas regiões celestes. O que há de melhor nas regiões celestes. Deus te deu. E é para você usufruir por toda a eternidade. Mas não depois que você for chamado para lá, mas agora que já. Como é que nós vamos ver isso? Com santificação. Com santificação. A hora que você decide viver assim, você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem para você. E o que Ele tem para você não tem igual na terra. Não tem igual na terra. Não tem igual na terra. O poder de Deus estará à sua disposição. O amor de Deus estará à sua disposição. A misericórdia de Deus estará à sua disposição. E ela se renova a cada dia, diz a palavra. Mas para isso ser autêntico de verdade, contínuo, a Bíblia diz que você tem que viver em santificação. A graça de Deus é uma graça maravilhosa. As bênçãos de Deus são bênçãos maravilhosas. A Bíblia diz que as bênçãos te alcançarão. Te alcançarão. Por isso, santidade é fator sine qua non para que nós tenhamos multiplicação. As bênçãos de Deus na sua vida, nessa igreja, acontecerá quando nós entendemos que temos que ter uma vida santa diante de Deus e dos homens. Decida por isso. Decida por isso. Ore por isso. Eu repito, nós não conseguiremos ser assim sozinhos. Mas Deus já colocou dentro de você todas as condições para isso. Todas. Todas. Você já é um vencedor em Cristo Jesus, não é? Você não vai ser um vencedor, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Já é. Todas as questões que te levam ao pecado ou a pecar, você já é um vencedor nisso. Basta buscar em Deus, orar ao Senhor e tomar a decisão por aquilo que Ele guarda na tua vida. Você será inquestionavelmente muito mais feliz, porque esse é o padrão de Deus. O mundo te diz que não é assim. O mundo diz que não é dessa forma. O mundo diz que para você ser feliz tem que ter todos os sintomas do mundo. Mas a palavra de Deus está diametralmente oposta ao mundo. A felicidade de Jesus que tem para você já foi conquistada. Já foi conquistada na cruz. Basta você decidir seguir. Decida por isso, meu irmão, minha irmã. Decida por isso. Decida ser mais santo. Decida ser mais santa. Decida crescer. Decida. E ore e busque. E você vai ver que a sua vida realmente, verdadeiramente, não será mais a mesma. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho orado por isso. E todos nós temos que buscar isso. Todos nós, sem exceção. Todos nós. Eu tenho percebido que quanto mais eu oro nessa direção, e quanto mais eu fico abnegado nessa direção, eu vejo que eu estou mais feliz. Mais feliz. A bênção de Deus é para o seu povo, para a sua vida. Mas olhe para o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel quis se afastar
dessa santidade de Deus, foram muito felizes. Todas as vezes que o povo de Israel quis voltar para ser um povo santo, de fato, ele foi e é, eles foram muito mais felizes. Então a Bíblia está aí para nós nos orientar, nos dirigir, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém, meus irmãos? Para concluir, a vitória está prometida para os que lutam até o fim. A vitória está prometida para os que lutam até o fim. Baixe sua cabeça, derrama seu coração diante de Deus agora, peça a Ele que possa realmente fazer com que você tenha força e coragem para decidir ter uma vida santa e correta com Deus e diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós estamos diante do Senhor, porque o Senhor nos falou esta noite a respeito dessa propriedade maravilhosa do Teu Espírito, gerando em nós a santidade. O Senhor já fez isso uma vez, nos tornando Teus filhos e Tuas filhas. E opera em nós, ó Deus, todos os dias, para que nós possamos continuar progredindo nessa viagem constante da vida, para sermos santos como o Senhor é santo. O Senhor conhece as nossas limitações, conhece como nós somos falhos, nem sempre nos conseguimos, mas sabemos que estamos progredindo e evoluindo, aleluia. E queremos que assim seja, ó Pai, na vida de todos que aqui estão. Opere, Pai, tanto o Teu querer quanto o Teu realizar na vida de todos que aqui estão. Transforme a vida de todos que aqui estão. Fortalece a vida de todos que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um saia daqui essa noite, Pai, com uma forte decisão de buscar ser mais santo com o Senhor. Porque eu sei que nesse tudo isso, eles viverão uma vida conforme o Senhor quer que seja vivida, e serão mais felizes, mais alegres e com mais paz. Aleluia. Por isso, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, redundar nos corações essa palavra sendo multiplicada pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero orar antes de